Boa noite. O tema principal do nosso trabalho é Gerador de Rede, Novas Tecnologias para o Direito. O nome da nossa equipe é Cyber Protect e o nome do nosso subtema é Proteção de Dados e Privacidade. Meu nome é Yasmin, eu vou falar um pouco a introdução do nosso trabalho, vou introduzir o nosso trabalho da nossa equipe falando sobre o tema proteção de dados e privacidade. No Brasil, a gente gerou um tema sobre a LGPD, que é a Lei Geral dos Dados, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei, ela entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020, representando os passos importantes no Brasil. Com isso, vigora uma legislação específica para a proteção de dados de seus cidadãos. A legislação se fundamenta em diversos valores e tem como principal objetivos assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários por meio de práticas transparentes e garantindo os direitos fundamentais, esclarecendo e também é importante esclarecer as regras sobre o tratamento de dados pessoais e promover a concorrência e a livre atividade econômica, inclusive com portabilidade de dados, né? A LGPD, ela foi promulgada para proteger os direitos fundamentais da liberdade e privacidade, da livre informação, da personalidade de cada indivíduo. Essa lei da Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre os dispositivos em meios físicos ou jurídicos de direito público ou privado. Os dados pessoais são informações que possam identificar direto ou indiretamente uma pessoa física. A LGPD, ela estabelece diretrizes muito importantes e obrigatórias para a coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e da privacidade e do livre desenvolvimento de personalidade da pessoa natural. Os métodos utilizados para nossa pesquisa se deu através de pesquisa de campo, nas redes sociais e o arcabouço, e o arcabouço legislativo, que a pesquisa foi coletada e realizada através de artigos e trabalhos identificados pela equipe. O problema dos impactos que a LGPD tem nos usuários da internet e em seus provedores de serviços. Ou seja, a gente utiliza o famoso cookies, que a gente vê na internet, que são usados para a gente ter seguranças na internet, nos sites do Google. E é isso. Agora vou passar a palavra ao nosso colega Luan, que ele vai falar um pouco sobre o desenvolvimento do trabalho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luan, estou aqui juntamente com a equipe Cyber Protect para poder abordar alguns benefícios, algumas vantagens da proteção de dados, principalmente após a Emenda Constitucional 115, no seu inciso 79, no artigo 5º, que trouxe ali de forma expressa o direito à proteção de dados, a respeito do seu tratamento, fiscalização nos termos da lei. Essa lei que nós identificamos ser a LGPD
e resolvemos abordar esse aspecto aí na parte do direito e novas tecnologias. O que a gente percebeu entre os principais benefícios, a lei é um pouco extensa, mas os principais que nós abordamos é justamente assim a proteção no âmbito bem comum da sociedade, que é, por exemplo, a variedade de aplicativos que a gente tem hoje, né, que solicitam nossos dados ali, posso ter acesso à sua lista de contatos, às suas fotos. É bem comum isso, né, quando você preenche formulários, enfim, e seus bancos de dados, né, ficam disponíveis para essas empresas utilizarem. A lei vem justamente, né, proteger também esses aspectos de dados pessoais que ficam ali a dispor de algumas empresas, né, e como esses dados são tratados, enfim. Nós aqui percebemos alguns problemas para apontar, que foi principalmente no ponto da falta de informação ao público final dessa lei, né, tanto algumas empresas, a parte administrativa, quanto o nosso público-alvo, que é a sociedade no geral. A falta de informação, de saber como funciona na prática essa lei e como as pessoas poderiam ter um amplo entendimento da aplicação da lei na prática, né, no seu convívio normal ali. O que a gente pensou é que poderíamos abordar, de fato, uma cartilha de forma que alcançasse o maior público possível, com uma explicação bem resumida, que abordasse de forma ampla ali os objetivos, os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, quem viria a fiscalizar, né, as pessoas que fiscalizarão ali a parte do Estado que efetivamente observa a normatividade e a execução das práticas administrativas das empresas que possuem esses bancos de dados. Então, sentamos juntamente com todos os membros para discutir sobre isso e chegamos à conclusão que a cartilha, de fato, seria a melhor opção. Na cartilha, nós abordamos ali logo no início o conceito básico da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Os seus objetivos, né? O que ela visa, de fato, proteger. Visamos aqui logo em seguida justamente a fiscalização, o descumprimento por conta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, a instituição que regulamenta essas tarefas. Aqui também nós abordamos logo em seguida como a legislação de proteção de dados pode ajudar o Brasil, né, sempre buscando uma abordagem um pouco mais ampla para poder direcionar as pessoas com conhecimento mais básico, não necessariamente tem que ter um conhecimento jurídico aprofundado para compreender, apesar da complexidade dessa lei e alguns vácuos legislativos que ela possui, né? Aí nós inferimos aqui a respeito das diretrizes, né, que se embasam nessa lei, e posteriormente vamos aqui aos quais são os dados, né, que são protegidos pela LGPD. Aqui a gente aborda que ela garante a proteção de todos os dados cujos titulares são pessoas naturais, tanto em formato físico ou digital. Isso é muito importante, né? Porque seus dados na rede também estarão protegidos pela LGPD, não alcançando aqui pessoas jurídicas, né, não consideradas para efeito dessa lei. E aqui a gente orienta o que as empresas e o poder público precisam fazer para se adequar, né? Isso aqui a gente emite aqui uma opinião estabelecendo providências que podem ser tomadas pelos agentes que vão cumprir o tratamento, né, a proteção desses dados. Que as empresas que precisam se adequar o mais rápido possível para organizar a sua seara administrativa e oferecer ali um serviço seguro para o público-alvo, para as pessoas que hoje já estão inseridas, né, nesse conceito de termos de uso, contratos diários aí que nós temos que estar assinando. Então fica aí de forma resumida a indisponibilidade de venda, né, ou mau uso, né, ou falta de transparência de como são tratados os dados das pessoas naturais que estão interligadas a essas empresas. Nosso projeto ele se deu com a divulgação pelos meios sociais e também algumas visitas para divulgação na faculdade, né? E nós tivemos um bom aproveitamento, as pessoas compreenderam a ideia, alcançamos um bom público, já que
como demonstramos aqui, o interesse não era nos aprofundarmos juridicamente nos conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem uma inspiração numa lei da Europa, que rege toda a Europa, e então não queremos também entrar nessa seara um pouco muito jurídica, assim, um pouco profunda demais para poder alcançar um público maior, né? E eu acredito que nossa cartilha alcançou o nosso objetivo, que foi dar uma visão, mostrar o horizonte de alcance da Lei Geral de Proteção de Dados como uma tecnologia atual no direito, aí, já que ela funciona tanto na parte física quanto virtual. Então, galera, muito obrigado. Espero que eu tenha correspondido aí, juntamente com nossa equipe, aos objetivos do trabalho. Um grande abraço a todos.